Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, porta do céu, templo e sacrário do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos esqueceram-se de arranjar comida e só tinham consigo um pão no barco. Então Jesus recomendou-lhes: tende cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: fala assim porque não temos pão. Mas Jesus ouviu-os e disse-lhes: por que estáis a discutir que não tendes pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais quantos cestos de bocados recolhestes, quando eu parti os 5 pães para as 5.000 pessoas? Eles responderam: 12. E quantos cestos de bocados recolhestes, quando reparti 7 pães para as 4.000 pessoas? Eles responderam: 7. Disse-lhes então Jesus: não entendeis ainda? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, estamos a viver nestes dias no santuário a novena de preparação para a festa dos santos pastorinhos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, sepultados nesta basílica, festa que celebraremos na próxima quinta-feira. E estes dias são propícios para, na escola destas santas crianças, aprendermos a sabedoria dos simples e dos humildes, que nos permite acolher a palavra e concretizá-la nas nossas vidas, em opções, gestos e atitudes que manifestem como sentido seguro do nosso caminhar como peregrinos de esperança neste ano jubilar. Com os santos pastorinhos, temos hoje São Teotónio, um admirável homem de Deus, que na perscrutação da sua palavra soube seguir Jesus e manifestá-lo com a sua vida. Na oração coleta da missa de hoje, pedíamos ao Senhor, que prometia estar presente nos corações retos e sinceros, que nos ajude com a sua graça a viver de tal modo que mereçamos ser sua morada. É esta a oração que acompanha esta sexta semana do tempo comum, que não rezamos hoje, porque rezamos a de São Teotónio. Mas, na verdade, esta oração que nos acompanha diz-nos bem do grande desafio da santidade. Viver de tal modo que mereçamos ser morada de Deus, lugar onde Deus está, onde Deus se encontra, onde Deus se pode escutar, onde Deus se pode tocar.
Os santos pastorinhos assim viveram e nos ensinam hoje a nós a viver desse modo. Na luz que irradiou para eles da Mãe do Céu, viram a luz de Deus, viram-se em Deus, nessa luz que arde sem os queimar, como eles próprios dizem. Sentiam um lume no peito, um lume que inquieta, que fere, que purifica. Ficaram cheios de Deus, habitados por Deus. Assim rendidos, os santos pastorinhos outra coisa não fizeram, senão manifestar essa graça em toda a sua vida. E como é que o fizeram? No silêncio contemplativo, muitas vezes, no amor a Jesus escondido, na Eucaristia. Pensemos em São Francisco Marto, no amor à Igreja e ao Santo Padre. Pensemos em Santa Jacinta Marto, no amor aos irmãos, na preocupação com os doentes, no sacrifício das suas vidas pela conversão dos pecadores, na oração constante, num oferecimento ininterrupto até ao fim, na fidelidade à palavra da Senhora mais brilhante que o sol. Também eles, queridos irmãos e irmãs, tal como nós, foram sujeitos a muitas provas, nos dilúvios do mundo, onde somos provados, não para vacilarmos diante das provações e cedermos deliberadamente ao mal e ao pecado, esse mal e esse pecado que magoam o coração de Deus, para usarmos a expressão do livro do Gênesis que escutávamos na primeira leitura. Não para cedermos ao mal e ao pecado que magoa o coração de Deus, mas na graça e na força do amor misericordioso do Senhor, tudo vencermos, de sorte a vivermos de tal modo que mereçamos ser essa morada de Deus, esse lugar onde Ele habita e se pode encontrar. Para que assim seja, jamais poderemos deixar de vigiar e de velar na nossa vida, para que esse fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, isto é, o fermento do mal e do pecado, não entre em nós e possamos entender a presença amorosa e libertadora do Senhor Jesus nas nossas vidas. Possamos entender os seus sinais, as maravilhas que faz por nós, o modo como nos sacia. É que Ele vai sempre na nossa barca e por isso nada nos faltará. Como reza o salmista e nós cantamos, o Senhor abençoa-nos, o Senhor abençoará o seu povo na paz, o Senhor nos protege e nos salva dos dilúvios do mundo. É sempre o Senhor que nos acompanha e nos permite, com a sua graça, viver de tal modo que possamos ser bons, ser santos, ser sua morada. Vejamos como faziam os santos pastorinhos no relato que nos deixou a serva de Deus, irmã Lúcia de Jesus. Conta ela: chegada a hora da merenda, demos pela falta do Francisco e lá fui eu chamá-lo. Francisco, não queres vir merendar? Não, disse ele, comam vocês. E a rezar o terço? A rezar, depois vou. Torna-me a chamar. Quando voltei a chamá-lo, disse-me: venham vocês a rezar aqui para o pé de mim. Subimos para o cimo do penedo, onde mal cabíamos os três de joelhos, e perguntei-lhe: mas que estás aqui a fazer tanto tempo? Respondeu o Francisco: estou a pensar em Deus, que está tão triste, por causa de tantos pecados. Se eu fosse capaz de lhe dar alegria.
Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, nestes dias da novena da festa dos Santos Pastorinhos, deixemo-nos provocar por este desejo de São Francisco Marto. Se eu fosse capaz de lhe dar alegria, pensemos como podemos dar alegria ao nosso Deus. Como no caminho da nossa vida, no que pensamos, no que fazemos, no que dizemos, nas opções que tomamos, como podemos dar hoje alegria ao Senhor nosso Deus? O Senhor quer olhar para nós e alegrar-se com a nossa santidade. Para isso, neste ano jubilar que estamos a viver, ecoa permanentemente neste lugar e em toda a Igreja o grande convite à conversão. Ao acertarmos o nosso coração com o coração de Deus, ao deixarmos o mal e fazermos o bem, assim nos tornaremos peregrinos de esperança, capazes de dar alegria ao nosso Deus, capazes de sermos morada de Deus. Pensemos ao longo deste dia. Peçamos a intercessão dos Santos Pastorinhos e hoje também de São Teotónio. Como posso eu hoje dar alegria ao meu Deus? Pensemos nisto, que isto ecoe no nosso coração e nos leve a percorrer os caminhos certos e seguros da conversão. Acompanhamos nesta nossa celebração, de modo especial, o Santo Padre Francisco, nesta hora em que é provado de modo particular pela doença. Que o Senhor venha em seu auxílio e que, por intercessão de Nossa Senhora, dos Santos Pastorinhos, o Senhor o conforte e o cure para poder continuar a servir a Igreja no dia a dia, segundo aquilo a que é chamado no seu ministério de sucessor de Pedro e de pastor da Igreja Universal. Que sinta a força e a comunhão da nossa oração e do nosso amor, que neste lugar é sempre estimulado por aquele amor que Santa Jacinta nutria de modo especial pelo Santo Padre. Que Santa Jacinta, que se empenhou sempre tanto por rezar pelo Santo Padre, nos estimule à nossa oração por ele nestes dias de modo especial e a oferta também da nossa vida, como ela fazia pelo Santo Padre.